Olá, eu sou o professor Eri Brandino, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso Conceitos Rítmicos no Brasil. Neste quarto episódio eu vou falar sobre os compassos e os grandes períodos e ciclos rítmicos. Já ouviu falar? Claves, pulso, subdivisão, compassos, rede flexível, hemíula, modulação métrica, figuras rítmicas, melodias rítmicas, compasso, ensino oral, infra e superestrutura, clave rítmica, subdivisão. Uma boa maneira de entender os compassos e grandes ciclos é a partir do pulso. Então vou fazer novamente aquela marcação dos passos, como a gente já vem fazendo, desse jeito. Aqui eu tenho o pulso acontecendo toda vez que eu bato o pé. Mas vocês podem notar que existe uma alternância dos pés. Pé direito e pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Isso já caracteriza um ciclo maior do que o pulso. Então eu posso dizer que aqui eu tenho o pulso e aqui eu tenho uma espécie de compasso. Então eu posso dizer que o compasso tem dois pulsos? Sim, ele pode ter dois pulsos, mas também mais. Um compasso pode ter dois pulsos, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Os mais comuns são 2, 3 e 4. Para esses números a gente já tem um nome, que é o compasso binário, ternário e quaternário. Vou fazer exemplos novamente com os passos dentro do compasso binário, ternário e quaternário. Começando novamente pelo binário. Aqui eu tenho o pulso. Eu vou bater a minha palma da mão a cada 2 pulsos. Dessa maneira. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora o ternário. Eu vou bater a minha mão a cada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora o quaternário. Eu vou bater a palma da minha mão a cada 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente pode concluir que os compassos nada mais é do que estruturas rítmicas que agrupam os pulsos. Esse agrupamento ele acontece de formas diversas. Pode ser através da harmonia, de um desenho melódico, dos acentos agógicos, de uma melodia rítmica ou o melorritmo, citado pelo Mackenzie. Pode ser também através dos responsórios. Na cultura popular a gente tem muito isso, em que um mestre canta uma parte da música e o público responde. Todos esses elementos que eu acabei de citar podem caracterizar um compasso. Eu vou dar alguns exemplos sonoros. Vamos começar pela harmonia. Então eu vou acompanhar o vídeo da seguinte maneira. Os pulsos eu vou fazer no pé e os compassos, que neste caso também a mudança de harmonia, eu vou fazer com a mão. Sei que aí dentro enamora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba sem, feito espumas ao vento. Agora o segundo exemplo, que é o responsório. Então a gente vai ver que na alternância entre o mestre, a mestra de uma cultura popular e o público, a gente tem uma caracterização de uma estrutura grande rítmica. Da mesma maneira, eu vou representar os pulsos com os pés e o responsório, a alternância entre a mestra e o público com as mãos. Ou seja, a gente pode entender que nessa estrutura de responsório, a gente tem 8 pulsos para cada alternância entre mestra e público. Agora eu vou trazer mais um exemplo, dando a dimensão
corporal da dança para os grandes ciclos. Vocês vão notar que nesse vídeo existe uma certa coreografia, uma posição dos dançarinos no palco que se relacionam com este grande ciclo. As mudanças dos dançarinos no palco vão ser representadas pela minha palma e o pulso, como sempre, pelas batidas dos pés. Existem outras coisas que também caracterizam o compasso, como eu tinha falado antes, a agógica ou a melodia rítmica. Esses conceitos a gente vai trabalhar nos próximos episódios. Agora eu queria falar dos ciclos ou períodos rítmicos ainda maiores que compassos. Por exemplo, as quadraturas, que é quando a gente agrupa 4 compassos. Todas essas grandes estruturas a gente pode representar através de pequenos deslocamentos no espaço. Eu vou mostrar para vocês e se vocês quiserem podem fazer comigo. Então vamos pensar numa coreografia de passos de 4 pulsos ou um compasso de 4 pulsos. Ele vai ficar assim: 1, 2, 3, 4. Voltei para a posição inicial. 1, 2, 3, 4. É uma dança que caracteriza um compasso. Mas se eu quiser caracterizar esses grandes ciclos, como eu havia dito, vamos começar com os mesmos 4 passos. 1, 2, 3, 4, mas agora dados em direções diferentes. 1, 2, 3, 4. Para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Para trás. 1, 2, 3, 4. Toda vez que eu me desloco para uma direção, eu represento um compasso. O conjunto das 4 direções gera um novo grande ciclo. Dessa maneira. Compasso 1. 1, 2, 3, 4. Compasso 2. 3. Compasso 3. Compasso 4. Volto na posição inicial, voltando para a direita. Da mesma forma, esses grandes ciclos podem ser caracterizados pela harmonia, por cadências, por frases musicais, ou pela agógica e ainda as melodias rítmicas, que a gente vai falar nos próximos episódios. Agora a gente está começando a perceber uma das características mais importantes da rítmica, a sobreposição de estruturas. Começando das estruturas mais longas, as quadraturas, a gente tem dentro dessas quadraturas os compassos. Dentro dos compassos, a gente tem os pulsos e dentro dos pulsos, a gente tem as subdivisões. Essa sobreposição das estruturas rítmicas, ou seja, elas acontecendo simultaneamente, acontece tanto na música de concerto erudita, quanto na música popular africana afro-brasileira, mas de formas diferentes. No caso da música erudita de concerto, a gente tem a ideia de hierarquia, que a gente já falou nas aulas anteriores. Ou seja, existem estruturas rítmicas que são mais importantes no sentido de soarem mais do que outras. Essa sobreposição de estruturas rítmicas, ela vai acontecer através dos acentos agógicos, que a gente vai falar posteriormente. Mas é importante ressaltar que esses acentos agógicos geram uma ideia de hierarquia entre as estruturas rítmicas. No caso da música popular afro-brasileira, a gente também tem a simultaneidade de estruturas rítmicas, mas não existe a hierarquia. Agora eu vou falar do aspecto visual da partitura no compasso. Para isso, a gente vai projetar uma partitura simples e eu vou apontar os elementos que caracterizam os compassos. Então, vocês podem ver a partitura de uma peça para piano solo da Chiquinha Gonzaga, chamada Mulher Homem.
Nessa partitura, a gente pode ver as grandes linhas horizontais, que são os pentagramas. Mas eu coloquei duas linhas verticais em vermelho justamente para vocês notarem. Essas linhas verticais são as barras de compasso. Elas são o limite entre um compasso e outro. Ou seja, todo espaço que está entre essas linhas vermelhas é o compasso. Outro ponto interessante para entender do compasso são as fórmulas de compasso, que são esses dois números sobrepostos no início da música. A gente vai falar mais deles nos próximos episódios. Para finalizar, é sempre importante lembrar que os conceitos transmitidos até agora fazem parte da estrutura rítmica, ou seja, não necessariamente são tocados, mas acontecem na música. A principal função desses conceitos é uma espécie de bússola temporal. Eles vão nos ajudar a nos encontrarmos dentro da estrutura rítmica. Ou seja, o compasso, o pulso, marcação, subdivisão, pulsações mínimas são todos relógios temporais que nos ajudam a identificar a continuidade rítmica da música. Viu quantas possibilidades existem para pensarmos os compassos e os grandes ciclos rítmicos? E para você, o que são compassos? O que são os grandes ciclos rítmicos? Como ele faz parte da sua escuta, da sua dança, das suas memórias? Agradeço a audiência e espero vocês no próximo episódio. Vamos falar sobre clave rítmica, timeline ou linha guia. Você conhece? Obrigado e tchau! Clave, pulso, subdivisão, compassos, rede flexível.